Fala galera, quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a nossa correção do PET, volume 2, semana 3, para a turma do terceiro ano. Então a primeira questão, ela pergunta sobre a diversidade brasileira. É incorreto afirmar que, então a alternativa é incorreta, que o Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies conhecidas no mundo. É verdadeiro, o país é um dos principais alvos da biopirataria, fato que contribui para a redução da biodiversidade nacional. É verdade, né? O Brasil ele vai ser um dos grandes alvos da biopirataria, né? Que é justamente a exploração, né? Você desviar irregularmente recursos relacionados à fauna, à flora brasileira, né? E utilizar disso para outros fins e etc., como os fins comerciais, fins para desenvolver novos produtos. Então, esse desvio, essa exploração é feita de forma irregular. E o Brasil ele vai ser um dos principais alvos da biopirataria. Várias espécies de orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos, podem ser encontrados no território brasileiro, né? Nós sabemos que também é verdade. A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. Nós sabemos que a atividade econômica brasileira ela ainda está distante, né, de ser uma atividade econômica plenamente sustentável, né, que utiliza os recursos naturais e atinja o desenvolvimento sem prejudicar as gerações futuras, né? Então, nós ainda não temos uma atividade econômica de forma aí plenamente sustentável. Então, a alternativa incorreta vai ser a letra D. A 2 ela fala que o desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequência do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto o aumento do efeito estufa. Sim, né? Nós sabemos que o desmatamento ele vai ter a perda da cobertura vegetal, ela vai ter influência direta, né, na intensificação do efeito estufa, a diminuição da biodiversidade, obviamente, né? Você além de estar destruindo a cobertura vegetal e destruindo essas espécies vegetais, você também está acabando com o ecossistema de outros seres vivos que dependem daquela cobertura vegetal para sobreviver. Então, tem a diminuição da biodiversidade, a elevação desproporcional da umidade. Bom, na verdade, não, né? Nós não vamos ter, com o desmatamento, uma consequência do desmatamento não vai ser a elevação desproporcional da umidade. Uma vez que a cobertura vegetal, ela até contribui aí, principalmente pensando nas florestas tropicais brasileiras, né? Nós vamos ter na floresta equatorial amazônica, a cobertura vegetal atuando lançando aí grandes quantidades de água na atmosfera através da transpiração desses vegetais. Tá? Então, na verdade, a alternativa incorreta vai ser a letra C. A D fala do assoreamento de rios e lagos. Né? Ao tirar a cobertura vegetal, nós sabemos que aí contribui para a erosão, para o transporte de sedimentos, levando ao assoreamento desses rios e desses lagos. Tá? Então, a alternativa incorreta vai ser a alternativa C. A 3 pergunta quais são as consequências da extinção de uma espécie sob o ponto de vista da biodiversidade. Bom, então pensando no ponto de vista da biodiversidade, você extinguir uma espécie, o que isso significa? Né? Significa que, além de você já ter, a consequência vai ser uma perda da biodiversidade, uma vez que você está extinguindo uma espécie. Mas, além disso, ao você extinguir uma espécie, nós temos que lembrar, né, que o meio ambiente ele funciona, ele é um sistema, ele funciona todo interligado. À medida que você extingue uma espécie, aquela espécie ela está inserida dentro de uma cadeia alimentar, né? Então, o fim de uma determinada... E ela tem várias interações com outras espécies. Então, o fim de uma única espécie pode significar a desregulação de todo um ecossistema, e aí você pode ter, né, a extinção de outras espécies a partir da extinção de uma só. Tá? Então, nós podemos dizer que a consequência da extinção de uma espécie vai ser essa desregulação do ecossistema, que pode levar, né, a uma perda ainda maior de biodiversidade.
tá? Então, as consequências da extinção são a perda da biodiversidade, diminuição de recursos naturais, desregulação de ecossistemas e falta de alimentos para outras espécies. Isso ocorre porque a extinção de uma espécie pode desregular todo um ecossistema e levar à extinção de outras espécies. A 4, a questão do Enem. A interferência do homem no meio ambiente tem feito com que espécies de seres vivos desapareçam muito mais rapidamente em que épocas anteriores. Vários mecanismos de proteção ao planeta têm sido discutidos por cientistas, organizações e governantes. Entre esses mecanismos, destaca-se o acordo na Convenção sobre a Diversidade Biológica, durante a Rio 92, que afirma que a nação tem direito sobre a variedade de vida contida em seu território e o dever de conservá-lo, utilizando-se de forma sustentável. A dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acordo da Convenção sobre a Diversidade decorre, entre outros fatores, do fato de a letra A, a extinção de várias espécies ter ocorrido em larga escala, alta biodiversidade no país impedir a sua conservação. Não, né? Na verdade, nem a A e a B vai ter uma relação direta nessa dificuldade da convenção de manter, né, essa biodiversidade. Não tem nada, só no país ter uma grande biodiversidade, porque que isso seria um fator de impedimento da conservação, né? A C fala da utilização de espécies nativas de forma sustentável ser utópica, né? Isso também não vai ser uma dificuldade, apenas considerar a sustentabilidade como uma utopia. E a D fala de grande extensão de nosso território dificultar a sua fiscalização, né? A D vai ser a única alternativa que nós temos aqui, que ela fala de uma forma direta de algo que é uma dificuldade, né, de manter, de seguir o acordo de convenção sobre a diversidade biológica, que é o fato do Brasil ter uma grande extensão territorial e isso dificulta a fiscalização, né, facilitando aí a atuação ilegal das pessoas. Então, a alternativa é a letra D. A 5, ela traz um texto, né, falando um pouquinho sobre biodiversidade, sobre a biopirataria, tá? Então, ela cita o fato, e aí traz como exemplo, né, principalmente a região da Amazônia, que tem uma variedade de espécies muito grande. Então, ela cita a biopirataria na Amazônia, onde as pessoas vêm e fazem um desvio ilegal, né, da flora, da fauna, e utilizam o conhecimento das populações tradicionais para desenvolver produtos, né, levar essas espécies e utilizar isso para fins comerciais. Então, as empresas lá fora, as pessoas vêm aqui, aprendem esses conhecimentos com os povos tradicionais, né, realizam a biopirataria, levam esses produtos, levam essas espécies, né, lá para fora, e aí as pessoas registram a patente, produzem um produto com aquilo e começam a comercializar, e todo mundo que faz a revenda, né, desenvolve em várias áreas da saúde, né, remédios e uma série de outros produtos, e aí produtos exclusivos registrados, e essas empresas elas acabam patenteando e recebendo por todo o comércio que é realizado sobre esses produtos. Então o texto ele fala um pouquinho sobre isso, e aí ele pergunta o que é, né, na questão A, o que é biopirataria. E como eu falei, a biopirataria vai ser justamente esse desvio ilegal, né, de riquezas naturais relacionadas à fauna, né, à flora. Então todas essas espécies aí que elas vão ser desviadas, nós damos o nome de biopirataria, o desvio ilegal das riquezas naturais, tá? E também, né, no caso do texto, como fala, do conhecimento das populações tradicionais. Então, você explora aquele conhecimento que as pessoas têm, né, os povos tradicionais, que só eles sabem que determinada espécie de vegetal serve para produzir isso e aquilo. Então, as pessoas vêm e exploram isso, né, pegam isso e utilizam aquele conhecimento para produzir produtos que vão ser comercializados no mundo todo. E muitas vezes esses povos tradicionais, né, nem tem papel nenhum nisso. As pessoas só vêm, levam a informação deles e pronto. A B fala quais são os usos da biodiversidade para as populações tradicionais. Bom, as populações tradicionais elas dependem, né, dessa biodiversidade. Elas utilizam isso para os ensinamentos ali que elas sabem para utilizar, através da utilização desses recursos naturais que elas utilizam,
para questões relacionadas à saúde, né, à nutrição, à alimentação. Então, esses povos tradicionais, eles dependem da biodiversidade para sobreviver, uma vez que eles utilizam esses recursos naturais. Tá? Então, a resposta ficou que as populações elas utilizam esses recursos para sua alimentação, nutrição, saúde e outras formas, né? Assim dependendo da biodiversidade para viver. Porque o conhecimento das populações tradicionais interessa as indústrias farmacêuticas e de cosméticos, né? Então, como eu disse, como está lá no texto, por que que esse conhecimento interessa aí as indústrias farmacêuticas e de cosméticos? Porque elas utilizam produtos que ainda o mercado não tem conhecimento, então eles vêm, têm acesso, né, ao conhecimento desses povos tradicionais, descobrem a forma de produzir um novo produto, tá, que vai ser comercializado no mercado, e aí, como ainda não tem um conhecimento, isso não foi registrado, o, eles fazem a patente desse produto, e aí, quando esse produto for comercializado, né, eles vão receber em cima desse produto. Então, é por fins comerciais mesmo, tá? Então, foi aqui que eu citei, que eu coloquei na resposta, porque o conhecimento da população permite que as indústrias desenvolvam novos produtos para serem comercializados. As indústrias criam patentes sobre esses novos produtos para ter direito sobre eles. Assim, as indústrias usufruem dos conhecimentos das populações tradicionais. Então, a correção do nosso PET da semana 3 ficou assim.